Olá, o programa Trabalho Legal está no ar e nesta semana vamos falar sobre o Dia Mundial do Combate ao Racismo e do Dia Internacional da Síndrome de Down, datas que merecem ser celebradas. Estudo realizado pelo Ministério Público do Trabalho aponta que as mudanças na legislação trabalhista propostas pelo governo federal são inconstitucionais. E hoje vamos mostrar como poderá ficar a terceirização. Fique atento! A Procuradoria-Geral da Fazenda revelou que mais de 7 milhões de trabalhadores não tiveram o depósito do FGTS feito corretamente. Quase 200 mil empresas estão envolvidas. Tudo isso e muito mais, agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação do Trabalho, a Cor de Igualdade, em parceria com a OIT, trabalharam bastante, viu? Fruto disso é o projeto Futuro que Queremos, trabalho decente e inclusão de pessoas com deficiência. A repórter Emília Bisotto conta o resultado dessa ação. O Futuro que Queremos, Trabalho Decente e Inclusão de Pessoas com Deficiência é uma ação institucional para combater a exclusão social e a discriminação no trabalho, possibilitando a troca de experiências e discussões sobre o tema. O projeto, elaborado pela Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação do Trabalho, Cor de Igualdade, do Ministério Público do Trabalho, atua em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. A ação é produzida para a internet com 8 episódios. A série O Futuro que Queremos, Trabalho Decente e Inclusão de Pessoas com Deficiência, é uma série documental de 8 episódios produzidos para a internet que mostram boas práticas de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E em diferentes contextos do Brasil, desde a Bahia, São Paulo. Os vídeos eles foram produzidos tanto pelo INPP como pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Cada episódio ele apresenta personagens que abriram a sua rotina de trabalho, estudo, enfim, suas dificuldades e barreiras que encontram na sociedade para mostrar que a inclusão é possível em qualquer situação. E o mais interessante do vídeo é mostrar boas práticas, demonstrar não só para as empresas, mas para a sociedade em geral, que as limitações, as barreiras não estão nas pessoas com deficiência, mas sim na própria sociedade. De acordo com pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 24% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora ou mental, quase uma a cada 4 pessoas. Entre as pessoas com deficiência, 91,5% tinham 16 anos ou mais de idade, ou seja, aptas ao mercado de trabalho. Entretanto, pouco mais da metade delas, 52%, responderam à pesquisa afirmando compor a população economicamente ativa, ou seja, disponíveis para assumir um trabalho. O Ministério Público do Trabalho vem tentando fazer valer o cumprimento do artigo 93 da Lei 8.213, de 1991, que impõe a contratação de pessoas com deficiência. O caminho do Ministério Público do Trabalho não é só incluir pessoas com deficiência reabilitadas em empresas com mais de 100 funcionários, conforme determina o artigo 93 da Lei 8.213. Vai da transformação da empresa. Mas não é uma transformação apenas do seu mobiliário, da sua parte de edificações. É uma modificação de atitude de comportamento. Entender que a pessoa com deficiência é uma pessoa capaz, como qualquer outra, que apenas possui características diferentes que, em contato com as barreiras que estão na sociedade, impedem a sua oportunidade em igual condição com qualquer outra pessoa. A pessoa com deficiência ela tem limitações, mas se ela correr atrás, ela consegue fazer tudo aquilo que uma pessoa normal faz. Vai ter um pouco de dificuldade. No meu caso, eu trabalho, eu estudo, faço faculdade,
sou mãe, sou dona de casa, então não tenho nada que impeça eu fazer as minhas coisas do dia a dia. Dados da Relação Anual de Informações Sociais concluiu que de 41.157 estabelecimentos de empresas privadas com 100 ou mais empregados, apenas 8.145 cumpriam a exigência de preencher postos de trabalho com profissionais com alguma deficiência. Ou seja, apenas 20% dessas empresas. São 226 mil empregados com deficiência ou reabilitados. Ainda de acordo com a pesquisa, aproximadamente 568 mil vagas destinadas a esse perfil de trabalhadores, um potencial de contratação de 60% das vagas para essas pessoas. Sempre tem a discriminação, né? Você vai procurar, a gente precisa de uma pessoa, mas assim não, né? Mas aí você olha para a pessoa e fala assim, você é um bobo, você não sabe de nada. Ele está perdendo um bom funcionário, né? Que eu posso fazer a minha função, às vezes, até melhor do que quem não tem a deficiência. Porque cada dia eu tento me aperfeiçoar mais naquilo que eu faço. Então, quem perde são eles. E um estudo realizado pelo Ministério Público do Trabalho destaca que as alterações sugeridas na CLT contrariam a Constituição Federal. O impacto negativo vai atingir a todos os trabalhadores do Brasil e a terceirização é exemplo disso. O MPT considera a fraude à legislação trabalhista a terceirização de atividade fim em empresas. Janaína trabalha com prestação de serviços de fornecimento de mão de obra terceirizada há 3 anos. A empresa em que ela trabalha se preocupa em cumprir com todas as obrigações contratuais. Eu trabalho em uma empresa prestadora de serviço na área de segurança. Eu trabalho em instituição bancária. Sempre recebi meu 13º, meu salário, tudo em dia, nunca tive problema com férias, sempre foi tudo muito tranquilo e muito correto. Essa sim é a forma correta de trabalhar com esse tipo de contrato. Eu sei que o meu caso é uma exceção, porque existem muitas empresas que terceirizam serviços e não pagam em dia e terceirizam áreas que não são permitidas por lei. O que está sendo proposto pelo governo federal é justamente o contrário. A reforma trabalhista prevê a substituição de empregados com mais direitos por empregados com menos direitos e menor segurança. Esses projetos de lei fazem é legitimar a intermediação de mão de obra com o nome de terceirização. E aí eles argumentam, os defensores desse projeto de lei, que a terceirização existe no mundo inteiro. E existe. E tem que existir, é importante que exista a terceirização de serviços na forma como ela foi preconizada. Mas esses projetos de lei, eles permitem terceirizar, passar para terceiros tudo. Então, é possível contratar um trabalhador para a minha linha de produção, na minha fábrica de brinquedos, através de uma outra empresa. Um estudo realizado pelo Ministério Público do Trabalho aponta que as mudanças na legislação trabalhista propostas pelo governo federal são inconstitucionais. O documento reúne 4 notas técnicas em que são analisadas de forma detalhada essas propostas. De acordo com o MPT, os textos são cheios de contradições, ilegalidades e inconstitucionalidades. É por isso que o MPT faz questionamentos jurídicos sobre os projetos de lei que estão tramitando na Câmara. E a terceirização da atividade fim é um deles. E esse projeto de lei, esses 2 projetos de lei especificamente que levaram à emissão dessas notas técnicas pelo Ministério do Trabalho trazem a possibilidade de se terceirizar atividade fim, ou seja, de intermediar a mão de obra. É a possibilidade de que isso ocorra, inclusive no setor público, na administração pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, a gente vai ter, por exemplo, Caixa Econômica Federal, não precisa mais fazer concurso, se eu posso terceirizar. É princípio fundamental do direito internacional do trabalho. O trabalho não é uma mercadoria. Essa afirmação decorre do reconhecimento universal de que o trabalho é uma das características que distinguem o homem do resto das criaturas, cuja atividade relacionada com a manutenção da própria vida não se pode chamar trabalho. A gente está transformando o trabalhador em mercadoria. É o mesmo que eu, dono da fábrica de brinquedos, chegar para uma outra empresa e dizer: empresa, me aluga aí 100 trabalhadores, eu vou te pagar R$2.000 por cada um, você vai, com esse valor,
pagar os salários, os impostos e o lucro é teu. Isso é aluguel de gente. Isso é imoral. O que o MPT quer é melhorar os projetos que pretendem regulamentar a terceirização a fim de garantir a saúde e a segurança do trabalhador e também reconhecer a isonomia de direitos entre terceirizados e empregados diretos. O Trabalho Legal faz agora uma pausa rápida e vai mostrar depois do intervalo. A audiência pública na Câmara dos Deputados foi palco de mais um importante debate sobre a reforma trabalhista. Voltamos em 1 minuto. Desde que foi divulgado pelo governo federal que alguns brasileiros poderiam sacar o FGTS das contas inativas, quem percebeu que tinha esse direito ficou feliz com um dinheirinho a mais. Só que não. Mais de 7 milhões de brasileiros descobriram que não tinham o benefício depositado pelo empregador. O MPT alerta para essa fraude trabalhista. Como já foi divulgado, a Caixa Econômica Federal vai pagar o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, até julho desse ano. Mais de 30 milhões de brasileiros terão direito ao saque. Mas o que muita gente não sabe é que 7 milhões desse total não vão receber o dinheiro porque as empresas não fizeram o depósito. O FGTS deve ser depositado pelos patrões todos os meses. Mas, de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foram quase 200 mil empresas que não cumpriram com essa obrigação. Quem fiscaliza as empresas quanto ao recolhimento propriamente dito é a Superintendência Regional do Trabalho. A Superintendência do Trabalho, verificando que não houve recolhimento, ela faz um levantamento dos valores devidos e encaminha isso para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que, por sua vez, faz a cobrança judicial das empresas. O Ministério Público do Trabalho chama a atenção. Trabalhadores têm que falar com o empregador e cobrar o depósito. O funcionário deve reclamar. Se a empresa não recolheu esses depósitos na época própria, o trabalhador deve procurar ou um advogado da sua confiança para ajuizar uma ação e cobrar esses valores, ou procurar o sindicato da sua categoria profissional, que também vai poder lhe dar assistência jurídica e judiciária para cobrar esses valores da empresa que não recolheu. O que não pode é o funcionário ficar sem receber. É importante que o trabalhador busque uma orientação com o advogado, porque há algumas regras de transição, alguns períodos de transição, então é importante que seja avaliado. Mas ele deve fazer isso o quanto antes para não perder esses prazos. E também é importante recomendar que os trabalhadores que ainda estão nos seus contratos de trabalho, que não foram demitidos, que eles periodicamente verifiquem se a empresa está recolhendo o fundo de garantia. O trabalhador tem direito de obter um extrato do fundo de garantia. Ele pode buscar isso, inclusive, junto à Caixa Econômica Federal, que vai fornecer o documento, e ele poderá verificar se o valor está sendo recolhido ou não. Se não estiver, o quanto antes ele procurar noticiar esse fato para o seu sindicato profissional ou para a Superintendência do Trabalho, ele vai conseguir resguardar o seu direito. É uma irregularidade, a empresa descumpre uma obrigação legal de fazer esse recolhimento, que é devido ao trabalhador, ela tem a obrigação de fazê-lo. Uma vez que não faz, ela comete uma irregularidade, fica numa situação irregular e pode ser multada por isso. E também o trabalhador pode levar essa denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que, quando for o caso, vai adotar as medidas contra a empresa. O Fórum Interinstitucional de Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social marcou presença na audiência pública da Câmara dos Deputados em Brasília. Os integrantes rebateram os argumentos a respeito das reformas. Para intensificar o debate e as estratégias que serão usadas na oposição às reformas da Previdência Trabalhista, a audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília contou com a participação de integrantes do Fórum Interinstitucional em Defesa dos Direitos do Trabalhador, composto pelo Ministério Público do Trabalho e instituições, além de integrantes da Frente Parlamentar em Defesa da Classe Trabalhadora. E a importância dela é trazer a conscientização de que todos precisam se mobilizar daqui para fora, né? Quer dizer, não basta essa mobilização aqui entre nós, é preciso que nós todos aqui, representativos de várias categorias e vários setores da sociedade, levemos
para os municípios, para as nossas bases, a necessidade, a urgência de se fazer uma grande resistência a esse movimento de reformas que está acontecendo no país. O governo já sinalizou que o andamento, né, dessas reformas vai ser muito rápido, né? Então, se a gente quiser tentar trazer um debate para a sociedade, expor pontos de vista, principalmente nossos, né, do Ministério Público, das associações de classe, das entidades sindicais, vai ser importante promover essa articulação e conseguir fazer isso de forma efetiva para que a reforma não ande numa velocidade que, inclusive, impeça qualquer tipo de discussão para eventuais modificações, pelo menos, né, nos projetos que forem enviados ao Congresso Nacional. O debate destacou alternativas e estratégias a fim de evitar a aprovação dos projetos nos termos em que foram apresentados. Foram discutidas ações contra a reforma trabalhista do PL 6787, que, entre outras propostas, impõe a prevalência do negociado sobre o legislado. Nós estamos vivendo um momento inacreditável, na verdade, que é um governo que protocola 2 emendas, uma referente à Previdência, a reforma da Previdência, e um projeto de lei, na verdade, que trata da reforma trabalhista. Isso seria impensável em outro momento. Então, a articulação dos trabalhadores e da sociedade civil ela é fundamental neste momento, fundamental, porque nós estamos vivendo um momento de virada dos princípios republicanos da Constituição de 88. É uma agressão aos direitos humanos, é uma agressão aos direitos sociais, e isso eu acho que a sociedade não pode permitir. A questão que a gente coloca, né, principalmente no Ministério Público, é que não se pode associar a diminuição de direitos com geração de emprego, né? Essa associação é falaciosa. Então, se a gente realmente tiver a intenção de fazer um debate para modificar a legislação trabalhista, para aumentar a proteção do trabalhador, que isso seja feito nesses termos, né? O grande problema que a gente vê é que a proposta enviada pelo governo ela está longe de ampliar qualquer tipo de proteção. Na verdade, ela precariza o direito do trabalho. Em relação à reforma da Previdência, tem muito questionamento em relação aos dados que são apresentados, né, como um cenário de caos total que a Previdência vai acabar. Então, a forma pela qual esse debate está sendo conduzido também, ela é muito negativa no nosso ponto de vista, e a ampliação do debate com a sociedade é essencial para que se tenha consciência, né, de tudo isso que está em jogo nesse momento. Obrigada. O Trabalho Legal faz agora mais uma pausa e vai mostrar logo após o intervalo. Dia 21 de março é comemorado mundialmente o Dia da Síndrome de Down, e também é uma data que lembra o combate ao racismo. Daqui a pouco você fica por dentro desses temas. O Dia Internacional contra a Discriminação Racial é celebrado anualmente no dia 21 de março. É uma importante data que reforça a luta contra o preconceito racial em todo o mundo. E nessa mesma data, comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down, que tem o objetivo de dar visibilidade ao tema e diminuir o preconceito. Aos poucos, essa cena se tornou mais comum. Estudantes negros estão cada vez mais presentes no ambiente universitário. Esse progresso aconteceu especialmente após a conquista de novos direitos, como a Lei de Cotas, sancionada em 2012. Para o negro, hoje, são 2 principais leis e direitos. É a cota para as universidades, para o ensino superior, e a cota para ingresso no serviço público. As cotas são sempre muito controversas, muito discutidas, porque alguns entendem que cota, em geral, não resolve o problema como um todo. Outros entendem que cota acaba sendo uma discriminação inverso, porque ela não premia o mérito, mas sim, às vezes, uma idade, ou uma deficiência, ou a cor de uma pessoa. Mas é preciso ter em mente que cota não é prêmio, né? A cota é um tipo de política pública, de ação afirmativa, para que a lei tente equilibrar o que na sociedade não está equilibrado. Esse avanço nas universidades, infelizmente, não se reflete no mercado de trabalho. No Dia Internacional do Combate ao Racismo, não há muito o que se comemorar. Segundo o IBGE, negros representam 64% dos mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. O Marcelo entrou na Universidade de Brasília pelo sistema de cotas sociais e raciais.
Durante os estudos, a sensação é de diversidade. Hoje eu ando na universidade e eu vejo mais pessoas como eu, mais pessoas negras. Dentro da universidade eu me sinto mais representado. Eu acho que essa lei ela veio para aumentar esse referencial que a gente tem aqui dentro da universidade. Mas não para por aí. Além de estudante, ele tem 2 estágios e se desdobra em jornada dupla no mercado de trabalho. O Marcelo sabe que a oportunidade que tem não é dada para todos. O mercado de trabalho, infelizmente, eles procuram profissionais brancos, assim. Então, às vezes eles têm a mesma qualificação, mas por questões estéticas ou preconceito, né? Por questão estética, eles preferem as pessoas mais brancas, que eles julgam ser mais bem preparadas. Depois de 5 minutinhos, o novo Marcelo já está pronto para a segunda jornada de trabalho. E tudo sem moleza. Já no Congresso Nacional, ele vê que muitos de seus chefes e colegas não possuem a mesma cor de pele que a sua. E não é só em Brasília que costuma ser assim. O negro no Brasil já não se pode dizer que é uma minoria, mas ele continua sendo um grupo vulnerável, né? O negro é sim ainda uma população hipossuficiente, nós diríamos, em garantias, né? Porque muitas vezes o negro, ao competir com o branco por uma vaga em universidade, numa prova, por um serviço público, ele tem uma desvantagem histórica. E competição só é justa quando as pessoas têm igualdade de meios, de direitos, iguais chances de vencer no final. E para combater o racismo, contamos com a ajuda de pessoas como a Juliana. Ela faz parte de uma organização de mulheres negras que lutam por meio de exposições, palestras e encontros contra a discriminação racial em todos os ambientes. Nós temos várias camadas de ação para enfrentar esses problemas. A gente vê os movimentos das meninas negras hoje, dos cabelos crespos, que entram aí pela parte estética, mas que o estético também é político. É necessária uma ação muito ampla de vários setores da sociedade, né? No caso específico do mercado de trabalho, acho que o trabalho dos sindicatos, dos conselhos, do Ministério Público do Trabalho, ele é fundamental. E se a gente conseguir ampliar esse diálogo e esse pacto entre essas instâncias, acho que é possível que a gente consiga chegar nas mesas de negociação, acordo coletivo, convenções coletivas com mais fôlego para convencer ou então propor termos de ajustamento de conduta ou mesmo punições para as empresas que não garantem a diversidade étnica, racial e de gênero nos seus quadros. Tão importante quanto combater o racismo é lutar contra qualquer tipo de preconceito. Tanto é que a data é marcada por outra importante causa. Todo dia 21 de março é assim. Esses rostinhos ficam ainda mais felizes. Isso porque desde 2006, nessa data, é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A síndrome não é considerada uma doença, mas sim uma alteração genética no cromossomo 21, que normalmente é formado por um par, mas no caso da síndrome aparecem 3 cromossomos. Assim, não existiria data melhor do que 21 do 3. Mas se engana quem pensa que essa alteração é capaz de frear o entusiasmo ao fazer tarefas como estudar, trabalhar. Houve um ganho nas últimas décadas com as pessoas com síndrome de Down, porque com a informação das famílias, né, com o acolhimento das famílias, foi se verificando as possibilidades de desenvolvimento de uma pessoa com síndrome de Down. Né? Porque eu costumo dizer, a pessoa com síndrome de Down, a diferença dela para mim e para as outras pessoas é um cromossomo. Né? Elas têm uma diferença de um cromossomo a mais do que as outras pessoas. E é esse cromossomo que ela tem que faz com que ela tenha feições diferentes, a fala diferente, ela tem uma vulnerabilidade no coração, uma expectativa de vida menor. Mas as pessoas com síndrome de Down são especialmente inteligentes, são especialmente sensíveis, carinhosas, né? Elas têm plena possibilidade de executar todas as funções. No Brasil, são cerca de 270 mil pessoas com síndrome de Down. E 11 delas trabalham na sede do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Eles fazem parte do projeto Semear Inclusão, uma parceria entre o STJ e a APAI-DF. Eles superaram a expectativa da gente aqui, porque a gente imaginou que eles pudessem fazer X num primeiro momento.
Mas não, eles fizeram X mais Y mais Z. Então, assim, eles têm uma devoção com o trabalho. Se eles estão trabalhando, eles estão focados naquilo ali. Eles estão prontos para fazer o trabalho. Fazem o trabalho com zelo, fazem o trabalho com atenção. Eles se dedicam mesmo para aquilo que eles estão fazendo. Então, para a gente, é uma alegria. Eles têm uma alegria de viver, sabe? Eles reconhecem o valor do trabalho, pelo valor do trabalho. Não é pelo valor apenas da remuneração, não. É pelo valor e o significado daquilo que eles estão fazendo. Eles trabalham no laboratório de higienização, conservação e restauração de documentos. E nenhum detalhe passa despercebido por essas mãos habilidosas. O Emanuel trabalha no STJ desde 2011. Já prestou serviço na portaria, trabalhou em gabinete do ministro, mas foi aqui, na higienização, que ele se encontrou. Agora eu não vou atrapalhar porque ele está concentrado. O nível de foco e concentração está sempre lá em cima. Não foi fácil não, mas eu consegui pegar e hoje eu gosto muito mesmo, a beça. Assim. Botando a mão na massa eu gosto mais quando eu dou varrendo mesmo. O resultado eu não sei, mas eu dei para mim que eu vazo perfeitamente. Se isso era 10, eu dou 10 para mim. Essa inclusão no mercado de trabalho beneficia não só o empregado, como também a empresa e todo o ambiente no dia a dia. No Ministério Público do Trabalho, nós temos casos, até que nós costumamos citar, de algumas empresas, em que a produtividade aumentou, estatisticamente aumentou, a produtividade daquela empresa como um todo, a partir do momento em que pessoas com síndrome de Down foram inseridas naquele ambiente. Por quê? O ambiente ganha em diversidade, né? Em troca de visões de mundo, em experiências diferentes, e também porque aquela pessoa com síndrome de Down, ela costuma sim, né, nos exemplos que nós temos, ser um excelente funcionário, aquele que não falta, que não chega atrasado, que respeita o outro. Datas como 21 de março são importantes para discutir sobre discriminação no mercado de trabalho ou em qualquer outro ambiente. Mais do que um dia comemorativo, serve como reflexão para as mais diversas situações. Esses dias da pessoa com deficiência, do negro, da pessoa com síndrome de Down, são dias ainda que não foram subvertidos para um dia só de comemorar, um dia de trocar presentes. Ainda são dias para se lembrar direitos, para se lembrar da humanidade e não para se lembrar dos bens, dos presentes, né? Então essas datas, para mim, elas têm essa importância ainda, esse diferencial com relação às datas que se tornaram um dia simplesmente de convívio e de troca de presentes. O Trabalho Legal vai ficando por aqui, mas antes eu lembro que a sua participação é sempre muito bem-vinda. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Agora as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Até o programa da semana que vem.